Saudações, conspiradores! Hoje iniciando um programa especial do Realidade Fantástica. Trata-se, na verdade, do primeiro debate do Realidade Fantástica com a nossa equipe completa, abordando um dos temas palpitantes, axiais do misticismo. Esses debates eles vão ocorrer de quando em quando a equipe completa do Realidade vai abordar alguns assuntos esotéricos, ocultistas, arcanos, sempre no sentido de orientar, de dar um norte para todos esses internautas do Brasil e do exterior que nos acompanham, nos prestigiam. E para isso nós escolhemos um tema, olha, que é o tema base de tudo que nós queremos com o nosso programa e que percorre aí o coração de milhões de pessoas, que é a busca mística. Né? O que é a busca mística? No que ela se diferencia da busca religiosa convencional? Ela tem desafios, ela tem perigos. Quem são as pessoas elegíveis para essa busca mística? Então é isso que nós vamos começar. Senhores, bem-vindos. Vamos abrir os trabalhos. Estamos aí. Né? Conversando aqui com o Marcos Kuznick, ufólogo, astrólogo, pesquisador aí de esoterismo, mestre em educação, Márcio Slompo, jornalista, pesquisador de esoterismo também, ambos sócios fundadores aqui do Realidade Fantástica. Senhores, eu creio que a primeira coisa que nós temos que definir é o que é misticismo, que para muitas pessoas misticismo vem do verbo mistificar, e não é bem isso. Quem abre os trabalhos? Bom, eu posso iniciar conversando, saudações a todos. O misticismo, Jamil, é uma coisa interessante. A própria palavra mistificar, muitas vezes as pessoas usam no sentido de obscurantismo. Sim. Isso está mistificado, quer dizer, deve estar envolto uma série de questões aí supersticiosas e que não tem fundamento racional nenhum. Cedo, quem procura uma busca espiritual, ela se depara com a questão do misticismo e descobre que talvez não é bem isso. O misticismo ele não é especificamente um campo religioso, não é especificamente uma prática religiosa, nem esotérica. Ele é, na verdade, uma atitude em relação ao sagrado. É uma atitude em relação principalmente a si mesmo e em relação ao sagrado. Então, nós estávamos juntos recentemente conversando com um mestre sufi que deu uma definição muito interessante. Ele dizia que na busca religiosa nós temos vários estágios. Existem aquelas pessoas que entram numa determinada religião formal por imitação, pela tradição. Elas foram criadas naquele campo religioso e ali estão, automático. Aprendem aquilo, aquelas práticas, muitas se sentem muito bem e conseguem extrair inclusive daquele campo religioso muitas coisas interessantes para a sua vida e para a sociedade. Algumas pessoas fracassam nessa busca porque como aprenderam aquilo, mas aquilo não encontra eco no seu coração, acabam fracassando. Mas enfim, existe a religião por imitação, que é o que talvez a maioria das pessoas sigam, que tem sua validade. Claro. Tem sua validade. Mas é um desses estágios. Um outro estágio que a gente vê é do erudito. Daquela pessoa que gosta de ler, de pesquisar, de investigar a história da religião, da mitologia, do esoterismo. A pessoa lê, debate. Aí a gente tem os teólogos das mais diversas religiões. Aí a gente tem os eruditos que já leram todos os livros de esoterismo, já leram todas as revistas, conhecem todas as sendas, mas muitas vezes não conseguem transformar aquilo em vivência. É a letra morta de que falava o mestre. A letra que mata, né? A letra que mata, que falava o mestre Jesus. E de uma outra maneira nós temos o místico, que é aquele que sentiu, que vive efetivamente a realidade do sagrado. E essas pessoas, elas encontram isso em qualquer religião. É errado dizer que... E às vezes até sem religião. Até sem não religião. Precisa de religião. Não precisa. Então nós podemos encontrar místicos católicos, místicos cristãos de outras denominações, podemos encontrar místicos budistas e islâmicos, pessoas que não necessariamente seguem a religião, que são místicas. Por quê? Porque encontraram a vivência direta do seu coração. Aí você é isso que eu queria te chamar, Márcio. Eu acho que o Marcos tocou num assunto fundamental. Para você acessar essa busca mística e a vivência do misticismo, você não depende necessariamente de uma religião tradicional? Não, com certeza não, né? Todas as religiões são importantes como um caminho, né? Como o Marcos mesmo colocou.
Eu sinto muito isso, que o misticismo ele é um caminho natural às pessoas, não é algo que está fora, ao alcance de poucos eleitos, né? Que muitos eleitos se acham eleitos, às vezes nem são, né? Sim, tem é muito se diz. Geralmente não são, né? Os que se acham não são. Mas o misticismo, essa busca interior, essa busca daquela verdade, né? Que chega um momento em que você busca respostas um pouco mais aprofundadas, né? Não desmerecendo um caminho ou outro, mas você procura algo a mais, algo que te conforte, que te traga um porquê da vida. E eu acho que isso é muito importante. O misticismo leva, o místico em si, ele pode encontrar essas respostas sentado embaixo de uma árvore, sim, perto de uma cachoeira, independe de estar num templo ou seguindo alguma linha. É um encontro consigo mesmo. Acho que esse que é importante. O misticismo é essa busca que você vai para dentro de si mesmo, e não para fora exatamente. Agora você tocou no ponto fulcral, Márcio, da questão da busca mística, que me parece, dentro do que a gente lê, estuda e um pouquinho de vivência, que o misticismo é essencialmente o caminho cardíaco, né? Ao contrário do que o Oriente fala, a sabedoria do olho, que é a sabedoria do intelecto, do ego, né? Por mais que seja erudita, o místico mesmo é aquele que acessa diretamente, e você tocou nesse ponto, a partir de si mesmo. Então ele se compreende como ele é a chave do mistério. Ele é a chave do mistério. Então não é necessariamente crença, você acreditar em alguém ou alguma coisa externa a você. Você é a chave do mistério. O que pode ser herético para algumas religiões. Para algumas religiões pode parecer herético. Agora, o que é interessante, que para quem nos assiste e tem acompanhado aqui o nosso canal, uma coisa que nós tentamos deixar transparecer claramente é que, claro, nem eu, nem o Jamil e nem o Márcio somos aqui professores de misticismo ou melhores que qualquer outra pessoa. Somos buscadores. Somos meramente buscadores e estudantes e iniciantes, né? Somos neófitos. Claro que o que a gente pode fazer é livremente partilhar as nossas ideias. E uma dessas ideias que nos parece ser a seguinte: muitas pessoas, quando elas acabam enveredando pelo caminho místico, elas acabam agindo como verdadeiras crianças que entraram numa loja de doces. Com certeza. Né? Isso aconteceu conosco também. Então acabam ficando deslumbradas e tendo contato com uma série de outras várias vertentes e de tradições muito distintas, e a quantidade de informação é muito grande. E já era há alguns anos atrás, para os mais antigos, né, que nasceram e viveram num mundo que os mais novos podem não acreditar, sem mas internet. Quem é mais jovem está nos vendo pela internet, pode acreditar, não existia internet há uns 20 anos atrás. E pode parecer loucura, mas não havia internet. Nem smartphone. Não tinha nada, mas existia uma circulação formidável de informações. Sim. Revistas, livros, grupos de estudo. E hoje, da internet, muito mais. Né? A circulação de informação. Você que está vendo nesse vídeo, com certeza aí ao lado no YouTube já está aparecendo diversos outros vídeos e links para outras organizações e livros. Mas, Marquinhos, você tocou num assunto importante, que é pelo seguinte, né? Nós primeiros então temos, se a gente for fazer uma linha no tempo da busca, me parece assim, para a gente chegar nisso que você tocou. Primeiro, aquilo que o Nietzsche chamou do homem bovino, aquele homem que vive simplesmente para sua subsistência e para a sua vida sensorial, né? Então, aquilo satisfaz. Depois de um tempo não vai satisfazer mais. Geralmente, o segundo passo, ele entra na área da crença. São as grandes religiões tradicionais, que não necessariamente a pessoa se aprofunda na mística da sua própria religião, mas segue, ele conforta, ela segue meio que no automático, vai nas cerimônias, etc. Reserva um tempo para o sagrado. Sem dúvida. Reserva um tempo para o sagrado, mas sem saber necessariamente, sem viver o sagrado. Né? Depois, o terceiro passo, me parece, é a crise que vai inaugurar, que é o seguinte: mas tem que ter alguma coisa a mais. Ela começa a se aprofundar e questionar os dogmas da sua própria religião. Aí abre o caminho do misticismo. E aí abre a loja de doce que você falou. Exatamente. Porque daí o que acontece? Ela se sente no primeiro momento liberta da crença, dos dogmas, e ela entra, por exemplo, numa livraria esotérica, como aquela que nos acolheu há tantos anos, e se depara com tantos caminhos, e aí pode existir. É uma boa nova, mas também pode ter perigos aí. Eu costumo dizer o seguinte: algumas pessoas, e tanto eu como o Jamil e o Márcio, que nós somos membros da mesma fraternidade mística. E algumas pessoas que adentram os portais de uma fraternidade mística, ou que fazem isso de uma forma solitária, que começam a estudar misticismo, mas mais do que isso,
Muitas pessoas, ao se depararem com o caminho místico, elas dão ainda um passo além, elas trazem aquilo para a sua vivência moral. Elas começam a praticar executar uma série de práticas que elas consideram que são compatíveis com esse caminho elevado. Sim. Ou seja, de repente elas começam a se tornar pessoas mais verdadeiras, começam a primar se antes talvez não fossem tão atentas a certos aspectos morais, começam a ser e começam a forjar o seu caráter. E se tornam pessoas melhores. Mas nesse caminho acontece uma coisa. Muitas vezes a vida não é tão gentil conosco. E as pessoas começam a ficar decepcionadas e ter aquele famoso pensamento que talvez muito de quem está nos assistindo e que a gente mesmo já teve. Poxa, eu sou uma pessoa legal, né? Eu sou uma pessoa boa, eu procuro fazer o bem, eu procuro cultivar bons hábitos, bons costumes. Por que que as coisas não estão dando certo? Aí uma vez eu li onde alguém disse, bom, esperar que a vida seja suave com você só porque você é uma pessoa boa é a mesma coisa que esperar que um tigre não te coma só porque você é vegetariano. Né? E mais ainda, muitas vezes, quando uma pessoa se lança no caminho do bem, digamos assim que as forças do mal, não são talvez forças externas, mas da própria pessoa, tentam puxar o tapete. Claro, são as sombras, você é confrontado com suas próprias sombras. Né? Eu acho que esse é o caminho, a via seca, né, que a gente fala, né, que você entra no caminho, num estudo mais aprofundado, num autoconhecimento, quem sabe os primeiros passos no processo meditativo, coisa que você não fazia, aquelas vozes que você tem na sua mente, que são sempre os pensamentos que nunca param, você começa a pensar, refletir, você começa a ser confrontado com situações, né, Marcos, como você falou, situações que te levam, puxa, mas o que está acontecendo? Parece que a coisa, em vez de melhorar, está piorando, mas faz parte do processo. É o processo de depuração. Isso me recorda duas histórias do Zen budismo, e o Zen budismo, apesar de estar no contexto de uma religião tradicional, ele é um caminho profundamente místico, porque é você com você mesmo, a busca é solitária, mas quando você chega ao termo dessa busca, você descobre que você é o todo, né? Mas, enfim, ainda tem um tempo para chegar lá. Mas o discípulo pergunta para o mestre, mestre, como é que eu faço para me libertar? E o mestre pergunta para ele, mas quem te aprisionou? Quem te aprisionou? Você mesmo. Então a chave está em você, né? São as sombras que você fala. E o caminho místico, ele tem muito isso de trazer, né, confrontar você com os seus próprios demônios, com as suas próprias sombras, e aí às vezes a pessoa não entende. Mas antes de entrar nisso, Marquinhos e Márcio, eu queria falar um pouquinho dessa fase intermediária em que a pessoa já se libertou da crença dogmática e ainda não entrou num caminho, digamos que mais sério, mais fundamentado. Ele está naquele interstício do que a gente chama de esoterismo fast food, que é a lojinha de doces, né? E existem alguns perigos aí. Embora essa fase seja necessária, seja interessante, existe também muito de aventura nisso. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, porque não são poucos que estão nessa fase, procurando, vai num curso aqui, num curso ali, se afilia numa organização aqui, daí já não permanece, daí encontra um guru, e a gente sabe que se tem muito de luz, também tem muito de sombra aí, nessa fase. É o que eu dizia, se antes da internet mesmo, já existia uma série de descaminhos. Na tentativa talvez de vulgarizar, de divulgar, porque veja, todo termo esotérico, ele já pressupõe que aquele conhecimento de alguma forma ele estava reservado aos iniciados. Seja mais hermético. É hermético. Não por uma questão de elitismo. Veja bem, as grandes fraternidades místicas, quando se diz, porque não é secreto, não aceita qualquer um. Esse qualquer um não é qualquer um porque a pessoa seja discriminada, porque ela por ser pobre, por conta de discriminação, raça, sexual. Não, esse qualquer um é aquela pessoa que quer adentrar aquele caminho sem o devido preparo, sem a devida atitude de melhorar. E nesse aspecto qualquer um pode ter essa atitude, qualquer pessoa. O problema é o seguinte, durante muito tempo, quando isso foi se vulgarizando, foram sendo reveladas certas práticas totalmente fora do seu contexto. Exatamente. Vamos pegar uma aqui, por exemplo, uma prática que é uma prática recomendada, faz parte do corpus teóricos, né, das fraternidades místicas aceitas, é o desenvolvimento dos centros psíquicos, chamado no Oriente de chakras. E isso descontextualizado e transformado num produto, pode ou não pode dar problema? Com certeza, né? Você separa algo
dentro de uma verdade que é um todo, um pedaço ele pode deixar de ser influenciado por toda aquela verdade. Acho que ele pode ser muito perigoso, inclusive, né? E hoje nós temos a seguinte situação. Primeiro, as pessoas se lançam dentro da pesquisa esotérica e, claro, todos nós buscamos respostas e de preferência que elas sejam concretas. E aí existe a busca pelos prodígios. Então as pessoas querem ver atos mágicos, materializações, ectoplasmas, anjos, demônios, o que quer que seja. E um dos caminhos mais tortuosos dentro do esoterismo, do misticismo, é apelar, por exemplo, para práticas mágicas sem a devida iniciação, sem o devido cuidado. Vejam só, nós conversávamos antes e a gente estava tomando por base os avisos de um dos grandes mestres do ocultismo que nós já retratamos aqui no nosso canal, nos nossos documentários, que é o Eliphas Levi. O Eliphas Levi, na sua obra máxima, que é o Dogma e Ritual de Alta Magia, originalmente publicado em 2 volumes, atualmente... Está aparecendo aí para vocês em detalhe. Exatamente. Atualmente... Essa aqui é uma edição da Madras, mas existem a edição da Pensamento, aqui em português, mas é um livro clássico aí, desde o século XIX. E é interessante o seguinte, quando você vai ler o Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, você descobre que ele está muito pouco preocupado em fazer magia e muito preocupado com a atitude espiritual do discípulo. Sim. Geralmente os manuais de magia eles são assim, é diferente do Grimório. Né? O famoso Grimório é um manual para a construção da bomba atômica. Sim. Né? A pessoa pega e começa a executar uma série de operações sem o mínimo contexto, sem o mínimo preparo, né? E isso pode conduzir naquilo que o Eliphas Levi, já em torno de 1850, 1860, quando esse livro foi publicado, existe um capítulo bem interessante aqui no Dogma e Ritual de Alta Magia, que chama-se Advertência aos Imprudentes. Então Eliphas Levi diz o seguinte: como já tivemos tantas chances de reiterar, as operações dessa ciência não são isentas de perigo. Podem conduzir à loucura aqueles que não tenham se firmado na base da razão suprema, absoluta e infalível. Pode também superexcitar o sistema nervoso e produzir doenças terríveis e incuráveis. Olha, traduzindo o que o Eliphas Levi falou em torno de 1850 para o que nós conhecemos hoje da psicologia, das doenças mentais, a gente sabe que trabalhar com certos elementos energéticos sem a devida assistência, ainda mais se a pessoa já tem algum problema anterior, mental, né? Ansiedade, depressão, toque, outros tipos de situação, ao invés de melhorar, a pessoa pode piorar. Então, não que a prática da magia, pelo menos quando ela é voltada para a prática do bem, ela seja totalmente não recomendável. Mas você não pode dar uma tecnologia, digamos assim, para uma pessoa que ela não sabe usar. Então, mais uma vez, por isso... Daí a descrição e a iniciação, né, dos eleitos, exatamente, da pessoa ser testada antes. Por isso que, tanto no caminho religioso e na mística, dentro dos caminhos religiosos, existe uma insistência de que isso seja feito de forma em etapas, em termos de fase, ou seja, que a pessoa primeiro se comprometa, que ela seja iniciada nos primeiros mistérios daquela organização, daquele conhecimento, depois ela seja conduzida até uma outra câmara, onde ela novamente vai ser iniciada. Mas isso você está falando no âmbito de uma religião ou de uma escola iniciática? Nas duas coisas. Às vezes isso acontece de maneira muito esquemática, como nas escolas iniciáticas, que já tem isso como parte da sua própria pedagogia. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, a Venerável Ordem Maçônica, outras organizações iniciáticas, elas já incorporaram essa pedagogia dentro da sua estrutura. Sim. Então, o drama ritualístico, exatamente, o drama ritualístico, escalonar em graus, né? Muita gente questiona até, mas por que tem que ser assim? Há um cuidado. Como na vida, o misticismo também não pode ser dado grandes saltos de uma vez. Você tem que degrau a degrau, porque esse que está o perigo, eu acho. Você não está preparado para conceber aquilo. E em determinado momento... Você está certo. Exatamente. Eu queria até corroborar isso, Marcos, que você está falando. A gente pode falar daquilo que a gente conhece, né? Por acaso, o Marquinhos falou, nós três aqui, por acaso, somos afiliados a uma organização iniciática,
né? Não é a única que oferece esse tipo de conhecimento, sem dúvida, né? Mas é a nossa experiência, que é a Ordem Rosa Cruz Amor. E ali você vê que tudo é escalonado em graus, tem tempo para tudo e tudo é pedagogicamente colocado. Como ocorre em outras organizações sérias, né? Então às vezes a pessoa pergunta, mas por que eu vou aprender determinada coisa daqui a alguns anos, naquele grau? Porque antes você precisa de todo um estofo teórico e prático para que aquilo possa se tornar execuível e sem perigo. Então é aí que talvez venham os perigos, né? Quando a pessoa quer dar os saltos sem estar tutelado por uma organização ou por um mestre autêntico. Para começar, fazer uma analogia, né? Fazer exercícios físicos, você vai levantar 100 quilos no halter, você tem que começar com 1 quilo. Você não vai começar já com 100, você vai ter que ir galgando, treinando o seu corpo. Então no misticismo, dentro de uma fraternidade, você precisa a conta-gotas e estar se preparando para chegar mais longe. E outro perigo que sempre paira em cima dos buscadores místicos e religiosos são as questões dos modismos. Veja só, que existem em todas as épocas, né? Todas Nós acompanhamos vários. Exatamente, acompanhamos vários. Pelo menos, né, Jamil e Márcio, a gente está acompanhando isso pelo menos desde do meio dos anos 80. E a gente viu que nesse... Praticamente há 30 anos a gente acompanha o cenário exotérico e esotérico, né? Brasileiro e mundial. E já houveram vários modismos. Vários modismos. Então sempre tem a bola da vez. É claro, eu compreendo. Por exemplo, um tema que é muito polêmico e com o qual eu gostaria de abordar com muito respeito a quem coloca, mas por exemplo, que é o tema da física quântica. Sim, sim. A física quântica é algo que ela teve um impacto científico, mas ele teve um impacto cultural muito profundo na nossa civilização. Por quê? Porque antes dos cientistas e filósofos da ciência presenciarem e experimentarem nesse campo, o modelo do universo era um modelo proposto por Newton, né, Descartes, do espaço euclidiano, né, com que oferecia um modelo elegante e mecânico para o universo. De repente, os cientistas se deparam com uma série de fenômenos que não se encaixavam e que não eram nem passíveis de serem explicados pela filosofia clássica. E, por incrível que pareça, os modelos filosóficos que melhor podiam dar conta daquilo que estava sendo visto e experimentado eram das antigas tradições esotéricas, religiosas, muitas delas do Oriente, muitas delas concebidas há milhares de anos. Então isso é compreensível. O que é difícil de entender é como que algumas pessoas, surfando na onda dessa incrível novidade, disso que realmente nos faz pensar... Uma novidade que já tem 100 anos. Uma novidade que já tem 100 anos, né? Claro que experimentos de laboratório hoje nós temos mais, que são experimentos caríssimos. Sim. Basta pensar que, por exemplo, o grande colisor de hadrons que foi construído para testar alguma das teorias propostas pelo modelo quântico é o experimento científico mais caro da história. Sim. Né? Consumiu alguns bilhões de dólares, né? Então, infelizmente... Mas me parece que o termo quântico hoje é a bola da vez. É a bola da vez. Então, o que acontece? Eu entendo que algumas pessoas no afã, no seu entusiasmo, no entusiasmo de dizerem que aquele produto, que aquela prática, que aquela atitude é inovadora, eles adjetivam quântico. Então você tem X tal quântico. Olha, e isso não é uma novidade de agora, Jamil e Márcio. Vocês podem ver, se vocês forem, aí quem está nos assistindo, se vocês forem lá no site da Hemeroteca Nacional e procurarem nos antigos jornais da virada do século XIX para o século XX, vocês vão ver uma série de anéis elétricos. Porque a eletricidade era a grande novidade. Estava surgindo, a eletricidade era a novidade. Então você vai ver anel elétrico, colar elétrico, elixires elétricos. Sim. Se você tocar a palavra elétrico pela palavra quântico, é a mesma coisa. Sim. Então eu não consegui compreender ainda, como muitos de nós não conseguimos compreender, o que é que certas práticas tem a ver... Realmente importado da física quântica. E isso é apenas um exemplo. Então, isso também, nós estamos falando aqui de misticismo, mas como é importante que exista também educação científica.
daí me lembra uma coisa muito interessante, que em algumas organizações válidas e iniciáticas, no caso a Rosa Cruz, que a gente conhece, né? Você tem um grau inteiro começando pela matéria. Pela matéria. E a pessoa, mas eu vim aqui para estudar esoterismo, por que eu estou estudando a matéria? Só que estuda por uma outra ótica, né? Que matéria é energia, etc. Mas exatamente por isso. Você tem que ter uma base científica para... Nós vemos que muitas pessoas que são seduzidas por falsos caminhos esotéricos ou que acabam sendo adeptos de falsos gurus ou de ideias exóticas, são justamente pessoas que, apesar de terem tido uma educação formal, e a gente está falando de pessoas que de engenheiros, de médicos, de pessoas porque não tiveram talvez uma formação científica básica na escola como deveriam ter, né? Porque não entende as mínimas leis da mecânica celeste, porque não compreende as leis fundamentais da matéria. Então há no caso também da Ordem Rosa Cruz, uma preocupação de dar essa formação básica para a pessoa, até para que ela possa compreender o que é um fenômeno do mundo físico, material e o que é transcendente. E a gente percebe em todas as tradições autênticas, como no caso do rosacrucianismo, existe essa preocupação. Márcio, quero que você fale um pouquinho. Então nós estamos nesse tema, né, nesse estágio do nosso debate, né, alertando os nossos amigos para tomarem um pouquinho de cuidado com esses modismos. Né? Outro dia uma pessoa me ofereceu uma água quântica. Eu também fiquei sem entender o que significava, o que tinha de quântico, né, dentro da água. Como é que você lê essa questão desses modismos e os perigos que às vezes podem trazer, né? Principalmente quando vira produto? Eu acho que de certa forma esses modismos acabam sendo uma chancela, um carimbo de qualidade que às vezes, como o Marcos disse, é usado de uma forma, talvez uma forma de dar uma aura mais elevada do que realmente o produto poderia oferecer, né, em certos casos. Mas pensando em tudo que a gente está falando aqui, me ocorreu uma palavra que acho que é essencial em tudo que a gente faz na vida, quando você busca um caminho místico, quando você busca se conhecer, é cautela. Eu sempre me pautei por isso. Eu acho que cautela, a própria Ordem Rosa Cruz, como vocês já comentaram, quando você entra, você também é estimulado a também ser um ponto de interrogação ambulante. Não acreditar em tudo, mesmo que seja essa ordem iniciática, mas também você se questionar e ver, mas será que é isso? Experimentar, buscar mais informações e ampliar esse conhecimento. Porque não é só uma fonte que vai te trazer isso. Por isso que você vai estudando várias coisas, você vai sendo levado, mas de uma forma cautelosa, a conhecer outras experiências e incorporar para a tua vida. Eu acho que isso é muito importante. Deixa eu puxar outra história, Márcio, que vai calcar exatamente nisso que você está falando, e eu vou emprestar tua água, Marquinhos. Inclusive, nossa xícara fantástica, já há alguns programas, muitas pessoas estão solicitando a xícara, quem sabe mais para frente a gente tenha uma lojinha virtual e possa oferecer para vocês, né? Mas tem um monge zen budista aqui no Brasil, que é o monge Gensho, né, que ele é como a monja Koen, né, muito conhecido e tudo, e ele estava contando uma experiência que ele teve com uma mestra zen budista, que ela pegou, e ele tá falando, mas mestra, a verdade, como é que a gente atinge a verdade e tal, isso nos Estados Unidos, no mosteiro zen dos Estados Unidos. A mestra pegou, não falou nada, pegou o copo da água, vou beber da sua água, tá? E falou para ele, essa água é doce. Daí perguntou, conversou mais um pouquinho com ele, daí perguntou, Gensho, que gosto tem essa água? Ele falou, mestre, é doce. Ela falou, sou idiota. Essa água não é doce. Você só está repetindo o que eu falei. Como é que você vai saber o gosto dessa água? Se você experimentar. Se você experimentar. Então é essa advertência no caminho esotérico, que nada seja construído, e isso é o que caracteriza todos os caminhos sérios. É o espaço de liberdade que a pessoa tem para construir o seu próprio conhecimento com as ferramentas que a organização te oferece, ou que o caminho te oferece. Quando você começa abraçando sem experimentar ou sem experienciar, nós podemos ter problemas, né? Marquinhos, vamos puxar um outro derivado desse negócio, que às vezes a gente comenta muito disso. Vamos comparar agora, porque as pessoas perguntam, tá, tudo bem, eu já sigo um caminho religioso, né? E o que eu vou fazer estudando misticismo ou ocultismo? Qual que é a diferença? Então, se a gente puxar, por exemplo, vamos pegar aqui, já que a nossa matriz é judaico-cristã, um exemplo do cristianismo. Quem que é Jesus para o cristão, para o católico e para o cristão em geral? É interessante o seguinte, isso é uma coisa que deve
permear a atitude do... É apenas um exemplo pedagógico, né? Nós respeitamos aqui todas as... Exatamente. Uma coisa que deve permear o caminho de todo o buscador sincero é respeitar as crenças religiosas da pessoa, a não ser que ela se depare com alguma coisa radical, daninha, etc. Muito bizarro. Né? No mais, a gente pensa o seguinte, poxa, uma pessoa é cristã, é católica, por exemplo. Muitas vezes ela está tão bem alojada, ela formatou de tal modo... E está fazendo bem para a vida. Está fazendo bem para a humanidade, e nós não temos condições de dizer que ela está errada. Nem o direito. Nem o direito de dizer que ela está errada. Isso são a questão de visão de mundo. Talvez o que essa matriz, que a maioria, digamos, dos buscadores esotéricos aqui no Ocidente seguem, ela tem o seguinte diálogo com a questão do cristianismo. O que acontece é o seguinte, no cristianismo clássico, digamos assim, no catolicismo, nas linhas protestantes principais, Deus... Eu volto a perguntar, quem é Jesus? Quem é Jesus, mas já chegamos lá. Compreendeu a minha pergunta? Sim, Deus, ele é uma realidade, digamos assim, apartada da criação. Ou seja, Deus é o Criador, mas ele não é a sua criação. Ele é uma outra substância. É uma outra substância. Como que o homem tem acesso a Deus? Ele não tem o acesso direto, porque ele é outra substância. Na tradição cristã, pelo mistério da encarnação de Cristo, se cria uma ponte. Deus, se fazendo homem, ele cria uma ponte a que o homem pode chegar a Deus. Então, para um cristão, geralmente, pelo menos do ponto doutrinário, Jesus não é um mestre, Jesus não é um avatar, Jesus não é um professor, Jesus é Deus. Deus é uma das pessoas da Trindade. Muitas vezes, dentro da percepção esotérica, Jesus é percebido como um mestre, como um avatar, como um irmão mais velho, como alguém que veio nos trazer uma doutrina espiritual. Claro, isso é uma questão doutrinária, né, que nós temos que respeitar, mas muitas vezes aí que é um ponto de doutrinário talvez diverso entre porque cria um choque muitas vezes, porque assim, o grau que um Cristo, que um Buda, que um Krishna, que um Maomé atingiu, jamais atingirei, porque eles são mestres nas suas próprias religiões, ou são, por exemplo, uma substância divina, ou são a própria divindade. E o esoterismo, ele coloca o seguinte, não, o que eles alcançaram, você alcança também. É o Cristo interno, é o Buda interno, é a cristificação do ser humano. E aí realmente é um choque, né? Sim. E a dificuldade do diálogo, às vezes, com os caminhos tradicionais religiosos. Veja, nós temos uma questão que dentro do cristianismo e de outras religiões dessa matriz, é a questão da soterologia, da doutrina da salvação. Alguém virá para nos salvar. Alguém virá para nos salvar. Então pode ser que seja Jesus, pode ser que dentro de outras tradições seja algum avatar, algum mestre, né? E essa ideia é tão calcada na nossa civilização que hoje mesmo no plano social e político nós estamos esperando que um político venha nos salvar, né? Desse mar de corrupção. Ou um sistema ideológico, político partidário. Venha nos salvar. Gente, ninguém vai vir nos salvar. Nós temos que nos salvar a nós próprios. E se não nos mudarmos nossa atitude, se não nos tornarmos melhores cidadãos, se não formos nós mesmos honestos, não vai aparecer um santo, um guia, um avatar que vai tornar, num passe de mágica, em poucos anos, o nosso país um país melhor. Esse é um trabalho esotérico, é um trabalho místico. Então algumas pessoas ficam chocadas porque acham que é arrogância da parte do místico dizer que não, eu, pelo minha própria vontade, pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio desenvolvimento interior, eu vou despertar o Cristo que está em mim e eu vou buscar essa redenção, essa purificação. Então, mas Cristo e os cristãos não falaram outra coisa, né? Quando São Paulo fala, já não sou mais eu quem vive, quer dizer, o ego, é Cristo que vive em mim, é a consciência crística. E também na Bíblia fala, o céu tem que ser arrebatado por violência. E quem arrebata o céu por violência, não é por meios pacíficos, ou seja, você tem que fazer essa metanoia, essa conversão em você.
né? Mas em algum momento da história as religiões elas derivam para essa questão de uma autoridade externa. Claro, nós compreendemos. E essa diferença para o misticismo. Eu queria só colocar um ponto aqui, uma questão aqui na mesa, que eu acho que tem a ver, uma sequência do que vocês estão falando, que o Marcos acabou de falar. Acho que é preciso ter muito cuidado, muita calma quando você começa a ter esses estudos mais aprofundados, porque fatalmente você vai ter, quem sabe, na sua própria casa, uma relação de confronto com seus pais, com seus irmãos, que segue talvez um dogma, do qual até eu, no caso, fui criado também na religião católica. Essa questão, porque é como se você descobre uma dieta que te faz bem, uma dieta alimentar, está te fazendo bem, você está sentindo bem, você quer passar para o outro, você já quer que o outro siga natural. O misticismo também, você descobre, puxa, mas é isso, mas... Eu também posso acessar, né? Não é através de outro. Você quer que o outro também compreenda, às vezes a pessoa não vai compreender. Então, eu conclamo essa atitude amorosa também, com o outro e consigo mesmo. Saber dar tempo ao tempo, que as pessoas vão vendo que vai se transformando, uma pessoa talvez melhor, um cidadão melhor, mas tudo com calma e de uma atitude bastante amorosa. E isso que você falou é fundamental, Márcio. Acho que a verdadeira transformação vem pelo exemplo. Aquele que realmente... e que é dificílimo. É dificílimo, porque primeiro, ela requer um processo de humildade, de reconhecer a sabedoria nas pessoas. E muitas vezes... que há, né? E que há mesmo quem está lá humildemente, que às vezes é mais sábio do que muitos outros. No nosso caminho mesmo, nós vimos grande sabedoria vindo de pessoas que eram praticamente iletradas. É verdade. Nossa, como nós já encontramos pessoas que eram extremamente eruditas e estavam num nível moral muito deplorável até. Então, humildade, e eu acho que até a grande chave para nós descobrirmos se determinado caminho é um caminho verdadeiro é se ele envolve o amor. Sim. Se ele envolver a compaixão, envolver o amor, não oferecer atalhos miraculosos e mirabolantes, porque o processo alquímico de transformação desse nosso estado bruto em algo nobre é um processo lento, trabalhoso e o solvente universal nesse caso é o amor. Sim. E se nós temos amor, precisa se amar a você mesmo, né, inclusive, né? Se temos amor, não podemos ter intolerância, não podemos ter incompreensão, assumir atitudes proselitistas, tentar autoritárias, proselitistas, agressivas, incompreensivas. Você sabe que eu tinha um amigo que a maior diversão para ele, quando ele descobriu, ele saiu dessa camada da crença pela crença dogmática e descobriu a loja de doces do esoterismo. Então a diversão dele era abalar a crença dogmática das pessoas que ainda estavam nas religiões. E eu falava para ele, o que você está fazendo na verdade é complicando o teu karma, porque isso não é esoterismo. Cada um tem o seu estágio. Cada um tem o seu momento, o seu estágio. E uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, pessoal, que as próprias religiões tradicionais, elas começam, muito provavelmente, as grandes religiões, com uma experiência mística autêntica. O que acontece é que quando elas caem na historicidade, na linha do tempo, aí entram questões humanas que às vezes esse misticismo vai se perdendo. Mas ainda existe. Por exemplo, no islamismo nós sabemos que o núcleo místico é o sufismo. No judaísmo é a Kabbalah. No cristianismo é a gnose. No budismo existe o budismo esotérico. Então, dentro ou fora da religião, esse acesso é possível. E se você pegar um místico cristão e puser ele para conversar com um místico budista, um místico islâmico, um místico indígena, eles vão falar a mesma língua, porque a experiência é uma só. A verdade é uma só. Eles podem simbolizar de diferentes formas. Daí o nosso querido Louis Claude de Saint-Martin que falava que todos os místicos falam a mesma língua porque vêm do mesmo país. Né? Então essa é a beleza do misticismo, ele é unificador também, ele unifica, porque você passa a ver essa interdependência que o budismo fala entre tudo e todos. O místico só não há separação. O místico só é místico se ele consegue respeitar o caminho de cada um. Não se arvorar como aquele que sabe mais, aquele que aprendeu mais, mas respeitar o caminho, seja dogmático ou não. Que a pessoa que segue uma religião, se ela seguir com o coração aberto, ela vai ser uma boa pessoa, ela está no caminho certo. Claro. Todos estão no caminho certo. Claro. Senhores, acho que pudemos dar aí algumas chaves, né, ou algumas ferramentas, né, para reflexão para os nossos amigos de casa. Esse foi o primeiro debate do Realidade Fantástica e quero deixar aí o microfone aberto para vocês falarem algumas palavras finais, darem algumas balizas finais aí para o pessoal nessa questão da busca mística. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para a gente encerrar, como devo me portar
quando dentro da busca mística? Quais que seriam as qualidades mais essenciais? Você citou algumas aí. Persistência, paciência e amor. Eu lembro que uma vez você me falou que o maior amigo do místico é a bunda. Exatamente, tem mais isso, né? Porque muitas vezes, gente, vocês não vão encontrar um resumão na internet. Tá? O Google não tem respostas para tudo. Sim. Né? Principalmente nessa área. Né? Principalmente nessa área. Não está tudo no Google, nem na Wikipédia, nem em algum blog, nem no canal Realidade Fantástica, nem no canal de ninguém. Esses locais não têm a resposta. A resposta está dentro da pessoa. Só que isso exige um esforço. Então, em determinado momento, sim, você vai ter que sentar e ler os clássicos, né? Praticar. E praticá-los, principalmente. Né? Claro, como disse, isso já aconteceu com você, Jamil, aconteceu comigo, de nós contemplarmos a nossa própria biblioteca pessoal e dizer, puxa, por que eu tenho todos esses livros? De repente, com muito mais simplicidade, com muito mais, eu poderia... O que eu transformei em vivência de tudo isso, né? Tudo bem, isso cumpre seu papel. Eu acho que você como jornalista, eu como historiador, o Márcio como jornalista, nós temos até por obrigação de ofício lermos muito e estarmos por dentro dos temas. Sim, faz parte, a pesquisa faz parte. A pesquisa faz parte, como faz parte da vida de muitas pessoas que nos assistem, até estão assistindo esse canal porque querem saber mais. Mas é insistência interior e principalmente são as atitudes. Por isso que nós encontramos muitas vezes para o espanto de quem pensa que uma pessoa necessariamente ela tem que ter caminhos complicados. Às vezes você pega uma pessoa, um ateu, e é a pessoa, às vezes, uma das mais religiosas do mundo. Exatamente, no sentido absoluto. Está no sentido absoluto. Né? Pode ser, tudo bem, para nós, a ideia da divindade, a ideia de Deus é importante, né? Porque isso é um caminho esotérico, mas não deixa de ser admirável que pessoas, muitas vezes, que não estão necessariamente nesse caminho, elas o fazem por uma fé na humanidade, porque estão inseridos no sistema moral que elas creem ser correto. Mas eu acho que é estéril o nosso caminho se ele não se traduzir em boas atitudes com os nossos irmãos humanos, né? Com a natureza, com a nossa família. Claro que esse processo é gradual. Muitas vezes passam-se anos até que você olhe para trás e diga, puxa, hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu enfrentei os meus demônios e eu me tornei uma pessoa melhor. Daí a paciência é realmente a paciência, muito importante. ela é uma das virtudes sempre evocadas nas escolas esotéricas. Márcio, diante de tudo o que você pensaria aí como uma qualidade, uma atitude que seria importante na busca mística, para aquele que já está nela? Eu acredito que é estar presente. Estar presente porque tudo que foi falado, você precisa estudar, mas é no laboratório da vida, é no dia a dia que você vai testar tudo que você aprende. Porque nada adianta ser intelectualizado, tudo aquilo, milhares de livros, se no dia a dia, se nas relações pessoais, com sua família, com seus amigos, com aqueles que você encontra na rua por acaso, todo dia você é testado. Se você realmente é capaz de dar mais um passo no autoconhecimento, no misticismo ou na sua própria religião, é importante que você esteja presente, que algo que eu aprendo, eu pratico, não sou perfeito, posso errar várias vezes, muitas vezes, mas o querer buscar melhorar-se, eu acho que isso é o misticismo, então estar presente. Perfeito. Da minha parte, eu queria ressaltar que entender que as crises fazem parte. As crises fazem parte, nós as teremos, e muitas, no caminho místico, e elas têm que ser acolhidas com muita amorosidade, não obstante o choque, quando elas se apresentam, né? Porque elas são norteadoras, são reveladoras, e elas cumprem um processo pedagógico de despertar. Então não devemos nos assustar quando elas se apresentam, principalmente se você está num caminho autorizado, num caminho seguro, as coisas estão sendo feitas paulatinamente, em doses homeopáticas. Quando a crise vem, ela vai agregar. Você lembrar que você não está sozinho, que dentro de você tem reservatórios infinitos de força, de sabedoria, que de fato, né, o que a gente pode tirar dessa conversa aqui, que as grandes chaves realmente estão dentro de nós, mas é preciso calma para acessá-las. Daí a importância da meditação, e não é uma meditação um dia sim, outro dia não, é todo dia insistir, paciência, estar presente, que é uma questão fundamental na meditação, e esperando que essas chaves todas, que esse debate tenha sido auspicioso para vocês que nos ouviram até agora, virão muitos outros,
E, inclusive, estamos planejando já uma live onde você vai poder interagir com a gente, mandar ao vivo suas perguntas e nós vamos responder aqui. Lembrando que o canal Realidade Fantástica ainda permanece como o único canal no Brasil a tratar de esoterismo, ocultismo, paraciências, da forma como nós estamos tratando, né? De uma forma séria, fundamentada, sem compromisso com uma tradição ou com outra, mas respeitando todas, né? Buscando repartir o pão, compartilhar um pouquinho desse conhecimento que é sério, que é profundo e que requer também os seus cuidados. Então essa é a nossa contribuição. Todos os caminhos são bem-vindos, toda a busca é bem-vinda, mas é preciso que seja encetada com responsabilidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é fácil. Olha, o que você vai fazer aí no canto inferior direito, né? Direito da sua telinha aí, se você está vendo pelo computador, você vai ver o inscreva-se, você coloca o seu e-mail lá, assina, ativa o sininho também de notificação, que é importante pra gente, visita o nosso site, se você já ainda não visitou, realidadefantastica.com.br, e ali inclusive você vai descobrir uma forma de colaborar com a Realidade Fantástica, fazendo a sua doação, se assim você o desejar, porque é importante pra gente e nos ajuda a continuar com esse nosso trabalho de luz. Lembrando sempre que o mistério está ao redor de nós. Até o nosso próximo encontro. Tchau, até a Tchau, próxima. tchau.